Será que é exatamente aquilo que elas são? Será que é exatamente aquilo que elas sentem? Será que é exatamente aquilo que elas se revêem? Como é que é depois da câmara desligar? São as mesmas pessoas? Esse é o desafio, não é? Só que sabes aquela sensação de estares a fazer, mas não te sentires bem. Havia alguma coisa que te deixava meio desconfortável no meio daquilo. Era assim que eu me sentia. Olá, Filipa. Olá, Natércia. Bem-vindos, nós estamos aqui para mais uma conversa bastante interessante no nosso podcast Work Talks. Tenho uma convidada muito especial. Na realidade, os meus convidados acho que são todos especiais, não é? Eu digo sempre isto, uma convidada muito especial, porque chego à conclusão que as pessoas que têm vindo até agora, e ainda faltam algumas, que se tornam nossos amigos e isso é muito bom. E obrigada por teres aceito e teres vindo aqui, deslocar-te até aqui, dares do teu tempo para podermos conversar e de alguma forma podermos, a quem te vai ouvir principalmente, que possas ajudar as pessoas com a tua experiência, com o teu know-how e com o teu exemplo, não é? Obrigada. Então, se eventualmente tu tivesses que te apresentar sem falares daquilo que tu és profissionalmente, não é? O que é que tu irias dizer sobre ti? Bom, então primeiro, muito obrigada, Natércia. Muito obrigada ao Pedro que está ali atrás a ver-nos, pelo convite. Isto é muito importante para mim e vocês sabem os dois que são duas pessoas muito especiais. Obrigada. E ter a sorte de poder trabalhar com pessoas que nos alavancam, isto não tem preço. Portanto muito obrigada pelo convite. Obrigada. Depois, a Filipa, sem dizer que é profissionalmente, sabes que isso é uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos, é falar muito pouco do que é que eu sou enquanto profissional e mais quem é que eu sou enquanto pessoa. Então eu considero-me uma mulher livre, uma mulher autêntica, sou esposa, sou mãe, adoro a vida, adoro viver, sou super apaixonada e adoro poder ajudar outras pessoas, principalmente potenciá-las. Nós vivemos, infelizmente, num mundo onde as pessoas esquecem muito quem são, esquecem muito das suas qualidades, e eu gosto e considero-me uma agente de transformação que faz com que as pessoas identifiquem exatamente isso. Disseste aí alguma coisa que as pessoas hoje em dia se esquecem muito de quem são e o que são e das suas capacidades. Mas aquilo que vemos muito, não é? Nas redes sociais, que as pessoas mostram-se muito. Mostram-se muito, é verdade. Não é? E que eu faço, eu sou, isso é um bocadinho contraditório àquilo que acabaste de dizer, não é? É, porque isso é o que as pessoas mostram. Isto é o que importa ver. Aliás, eu até posso partilhar aqui que durante muitos anos eu não usei redes sociais e quando o mercado me começou a chamar e eu percebi que ia precisar de uma ferramenta para me alavancar, para mostrar, não é? Porque sozinha no meu canto eu não ia chegar a mais pessoas, eu tive alguma dificuldade com isso, que é o que é que as outras pessoas, na minha cabeça era o que é que as outras pessoas querem ver, não é? Portanto, e este é que é o problema onde toda a gente cai, que as pessoas mostram o que os outros querem ver. Será que é exatamente aquilo que elas são? Será que é exatamente aquilo que elas sentem? Será que é exatamente aquilo que elas se revêem? Como é que é depois da câmara desligar? São as mesmas pessoas? Esse é o desafio, não é? Esse é o grande desafio. Cada vez mais autenticidade, de mostrarmos realmente aquilo o que somos, com as nossas coisas boas e menos boas, assumir, porque somos todos pessoas, não é? Somos Exatamente. humanos. Tens um percurso profissional, e agora aqui, já depois dessa primeira introdução, invejável, não é? Obrigada. Tens tido a oportunidade de trabalhar em algumas empresas que te têm desafiado muito em termos de liderança, e tu lideras dentro dessas empresas, não é? E ao mesmo tempo, com essa experiência, foste tendo noção e vontade de construir a tua própria marca e falares sobre liderança, que na realidade foi aquilo que tu fizeste sempre. Exatamente. E
Qual destas... como é que tu consegues encontrar aí esse equilíbrio e o que é que tu trazes dessa flipa que descreveste inicialmente para dentro das organizações onde tens trabalhado e o que é que isso... Como é que tu transportas essa flipa para os teus cargos de liderança? Ok, então vou falar só um bocadinho aqui no meu percurso porque isso é importante, sim. Ok? Eu trabalho já há quase 20 anos numa multinacional, portanto, indústria automóvel. A indústria por si só é um ambiente muito competitivo, é um ambiente muito pesado também, maioritariamente ainda nos dias de hoje muito masculino, portanto, e acho que é importante também trazermos aqui esse tema à consciência das pessoas. E eu, quando comecei na altura, eu comecei no departamento de compras e eu era muito, muito nova, portanto eu comecei com 23 anos e eu tinha pessoas bem mais velhas do que eu. Portanto, havia aqui vários fatores. Era a segunda mulher no departamento, um departamento com uma média de idades nos 50 anos, ok? E eu apareço ali naquele mundo. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas coisas, ok? A vida ensinou-me que eu tinha que fazer, eu tinha que entrar em ação, eu tinha que fazer por mim. Então eu dei muito. Nada do que eu fazia era suficiente. E eu achava que não era suficiente para os outros. E eu passei muito tempo, e agora voltando àquela questão que tu colocaste inicialmente das redes sociais, eu passei muito tempo virada para o que é que os outros achavam de mim. Uhum. Será que aquilo que eu estou a entregar é suficiente, sim ou não? No percurso que eu tive, só especificamente nesse departamento, eu estive lá há 8 anos, eu tive a oportunidade de começar a liderar equipas na altura. Porque não fui eu. Foram outras pessoas que viram características em mim que eu tinha, que eu conseguia unir as pessoas, de alguma forma. Acontece é que eu estava a fazê-lo, não na flipa que eu sou, mas de acordo com os exemplos que eu via à minha volta. E eu acredito que há muitas pessoas que se vão identificar com isto. E não só mulheres, homens não, com certeza homens, que igual. Também se vão identificar. Okay? Igual. Então eu estava a ser uma líder fantasiada, porque eu estava a copiar comportamentos. E onde é que tu te inspiravas? Na altura era no meu chefe direto, não é? Que, tenho que dizer, sem dúvida, que foi uma pessoa que teve uma influência gigante no meu percurso. Ia perguntar-te isso mais à frente, ficou já respondido. Mas digo já, ele teve uma influência super importante no meu percurso. Ele foi sim a pessoa que viu que eu tinha características que me iriam fazer subir bastante dentro da organização e não só. E ele dizia-me isso. Eu sempre tive uma relação incrível com ele. Atenção. Nós tínhamos uma facilidade muito grande de comunicação, os dois. Porquê? Pessoas de ação, pessoas de fazer, ok? A questão é que tínhamos outras pessoas à nossa volta que não tinham a mesma abordagem, não é? Só que eu estava e a forma de eu liderar era uma forma mais autoritária. Então era essa a forma que eu estava a usar também para comunicar com os outros. Só que sabes aquela sensação de estares a fazer, mas não te sentires bem. Havia alguma coisa que te deixava meio desconfortável no meio daquilo. Era assim que eu me sentia. Sim. Tu percebias que estavas a liderar, mas de certa forma estavas a liderar de uma forma que não era a correta e que querias fazer diferente daquilo que estava à tua frente. Exatamente. Começaste a ganhar essa consciência. Por causa de um comentário de um colega meu. Porque eu dizia muitas vezes, eu não quero ser parecida com esta pessoa ou com aquela pessoa, porque havia ali um padrão, não é? Nós víamos na hierarquia, eu dizia, eu não quero ser parecida com esta pessoa, com aquela pessoa. E por causa de um projeto muito específico, um colega meu que era mais introvertido, tinha alguma dificuldade na comunicação e, por exemplo, se iria falhar um prazo, ele não dizia. Antes, era só na altura muito medo, não é? Não consegui. Exatamente, era assim. E eu depois explodia, não é? Porque isso impactava depois tudo o resto. Não é? Tudo o resto. E então esse colega, houve num projeto específico, ali 2 dias antes, eu percebi, tínhamos tido uma reunião de enquadramento, de follow-up, para ver onde estávamos, o que faltava, e esse colega disse que estava tudo orientado. E depois era aquelas coisas, eu senti que aquilo não era a realidade. E 2 dias antes da entrega do projeto, a parte dele era fundamental, que era uma parte financeira, eu fui ter com ele e disse assim, olha, eu quero que tu me mostres. Ai não, mas está orientado. Não, eu quero ver, mostra-me. Mas assim, sabes, tipo, direta ao assunto,
um bocadinho diferente o tom, não era este tom na altura. Agora já estás mais domesticada. Exatamente. E é engraçado porque ele teve ali um momento de clareza. E eu lembro-me que ele se recostou na cadeira e diz-me assim: pá, tu realmente és muito parecida com aquela pessoa. Na terça aquilo para mim foram facadas. Percebes? Porque eu tinha um discurso, mas eu percebi que há discurso versus comportamento. Isto não estava alinhado. E então foi aí que eu comecei realmente a perceber, isto foi por volta do ano de 2015, e foi aí que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, porque eu estava a ser a pessoa que eu não queria ser. Mas dentro desse tipo de organizações, que são organizações com chefias masculinas, em que nós, mulheres, com certeza, e tu tens essa experiência, há sempre uma dificuldade acrescida de chegar a alguns lugares e ser ouvida. Como é que tu conseguiste dar aí a volta, tomaste essa consciência e a partir daí foste à procura de melhorares o teu comportamento? Como é que vem essa consciência também de que era necessário desenvolver-te para que tu depois pudesses dar mais aos outros dentro das tuas equipas? Primeiro, eu percebi que eu não estava a ser quem eu realmente sou. Portanto, eu não estava a ser verdadeira, porque eu depois chegava a casa na terça, e isto é o problema das pessoas que passam muito tempo numa pele que não é delas, porque se tu tens uma persona no trabalho, e se tu tens uma persona em casa, porque esta coisa das personas é tudo muito bonito, mas isto tem que estar alinhado com a tua essência. Senão, tu vais levar uma carga muito grande para casa. Isso era o que me acontecia. Ou seja, no trabalho as coisas até me corriam bem, porque eu entregava resultados, eu era bem vista ao nível das lideranças superiores, estava a ser alavancada dentro da organização, mas efetivamente não era eu. Eu estava só a agradar aos outros, e isso depois refletia-se em casa. Okay? E passei alguns períodos menos bons. Eu tenho a sorte de ter um marido incrível, com uma compreensão brutal, porque eu hoje olho para trás e eu penso que se fosse outra pessoa, se calhar a relação tinha terminado, porque eu comecei a ser em casa a pessoa que eu era no trabalho. Porque é difícil tu tirares uma capa e pôres outra. Não funciona assim, nós somos pessoas. Já estavas tão habituada àquele registro? Já. Eu não saía, aliás, eu não saía do registro não só com a capa, mas em si, ou seja, eu levava trabalho para casa. Eu durante um tempo no que não tinha os computadores portáteis na altura, não é? Eu saía, ia jantar e voltava para o trabalho, eu ia ao fim de semana, ou seja, eu comecei a ficar dependente. Ok? Mas naquele registro autoritário, de objetivo, de fazer, muito pouca empatia para com as pessoas, muito pouca compreensão. E sempre que falo nisto fico sempre meio desconfortável, porque de facto não era eu. E eu sentia-me muito mal com isso. Então, mas conta-nos como é que fizeste essa transição e como é que ganhaste essa consciência e o caminho, não até onde és hoje, mas especificamente aí essa consciência, essa transição. Então, mantiveste nessa empresa ou tiveste que sair? Como é que... Na altura eu pensei em sair da empresa, inclusive dei todos os passos, foi entrevistas noutras empresas e tudo mais, já tinha tudo alinhado para sair. Houve uma alteração da liderança da empresa, que na realidade isto é uma multinacional, nós temos várias fábricas na Europa, eu estava especificamente localizada na fábrica que nós temos em Évora, e na altura houve uma alteração na direção da fábrica. A pessoa nova que veio, uma pessoa de fora, portanto estrangeiro, não era português, ele viu coisas em mim que eu não via, ok? E quando ele soube que eu me ia despedir, ele veio falar comigo e disse: olha, nós não queremos, tu tens um nó gigante e não é só, tu tens características que são muito difíceis de nós encontrarmos, tu só precisas te encontrar. E é engraçado, porque era uma pessoa que não me conhecia, era uma pessoa nova, portanto abaixo dos 40 para mim na altura, e ele disse-me aquilo e aquilo tocou-me fundo. Eu andei ali meio desconcertada e eu percebi, ok, eu tenho que fazer diferente. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei mesmo a pesquisar, ir à procura de ferramentas de desenvolvimento pessoal, que eu na altura não lhe dava esse nome. Eu só me queria conhecer, então comecei a procurar várias coisas. Dei de caras com uma ferramenta que é o DISC Profile. Comecei a ler o que era cada fator, não é? Mas isso já em 2016. Portanto, 2015, aquele meu colega faz aquele comentário, começa aqui muita ruptura, eu precisava de ruptura, começo a procurar trabalho fora da empresa. Entretanto, vem esta nova pessoa, faz porque isto são processos longos, não é? Eu iria ter a alterar algumas coisas na minha vida na altura para fazer a transição.
E eu pensei, ok, eu vou dar a oportunidade, mas vou-me conhecer de mim. Portanto, eu encontro a ferramenta DISC, que é com o DISC que eu percebo que, porque a ferramenta é bem interessante, ela dá-nos quem é que os teus comportamentos no teu fator natural e no teu fator adaptativo. E eu estava muito mais tempo no meu fator adaptativo, que era o que é que os outros querem ver, do que no meu natural. Sendo que eles não estavam alinhados. Eu era uma pessoa no adaptativo e outra pessoa natural. E ver aquilo no gráfico, que eu sou uma pessoa visual, ok? Eu gosto de números e os números dão-me muito guia. Eu quando vi aquilo eu percebi, ok, não, eu não sou isto, eu sou isto. Então, o que é que eu fiz mais? Ok, reconhecimento, consciência, isto não é a pessoa que eu quero ser, quem é que é a pessoa que eu quero ser na testa? E foi aí que começa a diferença. Eu sentei-me e eu escrevi num papel quem é que eu quero ser daqui a 10 anos. Mas tu, nessa altura, já tinhas algum mentor? Não. Fizeste isso sozinha? Foste pesquisar? Ok. Eu começo a olhar à volta e percebo quem é que me pode ajudar? E começo a perceber ninguém. Porque, quem eu conhecesse, não é? Sim. Porque hoje as coisas estão diferentes e há uma consciência maior e há uma comunicação diferente e temos acesso a esse tipo de informação de forma mais fácil, mas nessa altura não. É? Nem se falava. Eu lembro mesmo dentro da organização onde eu tinha um plano de desenvolvimento, ok, quem é que me vai mentorar? Então, o teu mentor é o teu chefe. Isto era assim que funcionava, não é? Claro. Eu pensava, não, mas se eu quero ser diferente, eu não posso continuar com a mesma pessoa. Eu tinha muito esta consciência. E isto, se calhar, são de coisas lá de trás. Eu lembro-me, por exemplo, o meu pai e a minha mãe comentarem que era muito importante nós andarmos com pessoas que nos fizessem ser melhores pessoas, percebes? Então, eu acho que estas coisas, na altura, começaram a aparecer outra vez aqui na minha cabeça, sabes? A soar comigo. É a história dos valores. Exato. Que estão lá e depois vêm bater mais à frente e ganhamos consciência e aquelas vozes vêm surgindo e de alguma forma, se realmente faz sentido para nós e fomos educadas de uma certa determinada maneira, vai-te ajudar, neste caso ajudou-te a ganhares essa consciência. Sim. Andares com pessoas que te ajudam. Não é? Exatamente. Te fazem ser melhores. Na altura, muito sozinha, é um facto, mas fui atrás. Eu felizmente tenho aqui uma drive muito grande dentro de mim que me faz estar constantemente à procura, independentemente do formato, como eu digo, eu gosto de coisas novas, eu gosto de aprender de várias coisas sobre várias áreas. E na altura percebi, ok, eu preciso disto para mim. Então comecei o percurso por aí. Comecei a autoconhecer-me, escrevi num papel quem é que eu quero ser daqui a 10 anos. E literalmente é quem é que eu quero ser, não é o que eu quero ter, onde é que eu quero estar, quem é que eu quero ser. Fartei-me de chorar, a escrever aquela carta, escrevi aquilo, guardei, não fazia eu ideia que isto é uma ferramenta que se usa imenso no desenvolvimento pessoal. E é engraçado que eu anos antes ainda, portanto não cheguei aos 10 anos, e eu quando agarrei naquela carta eu percebi, uau, já nem me lembrava, mudei de casa, encontrei-a, pensei, uau, está aqui, tu estás a conseguir. O que é que eu fiz mais? Identifiquei foi uma coisa que eu percebi. Eu na altura estava a fazer um mestrado em direção e gestão de projetos pela Universidade Espanhola e eles tinham um dos módulos era sobre liderança. E foi aí que eu comecei a perceber que, ok, há aqui características minhas que elas estão alinhadas com isto, só que eles davam-nos um módulo do eu. Era o módulo do eu, literalmente, chamava-se assim, eu. O que é isto? Não é? Fiquei muito curiosa. E quando cheguei ao módulo, foste descobrir quem eras tu. Descobri quem era. E eu achei fascinante um mestrado em direção e gestão de projetos ter um módulo específico sobre liderança, sendo que 50% desse módulo era sobre o eu, onde nós analisávamos ou identificávamos os nossos valores, o nosso propósito, as nossas crenças. Portanto, esse trabalho eu fiz ali na altura, em sala, com outros alunos, e foi a partir daí que eu comecei a perceber, ok, espera, então, eu preciso de ter mentores, eu preciso de ter pessoas que eu identifique que, ok, isto é o tipo de pessoa que se aproxima mais daquilo que eu sou, pelo menos pelos comportamentos. Depois que eu sou é outra coisa, mas pelos comportamentos, não é? Porque os nossos comportamentos também moldam. Moldam o ambiente à nossa volta, moldam a forma como nós pensamos, moldam muita coisa. Então comecei a fazer o percurso a partir daí. Em 2017 eu tenho um burnout, porque eu andava a fazer tudo e mais um par de botas, tinha imensos projetos sobre a minha secretária, porque eu não dizia que não a nada. Porque a Filipa consegue tudo, é a super mulher. Faltava a parte do aprender a dizer não. Exatamente. Ainda não estava aí, ainda estava muito longe. Em 2017 tenho um burnout na mesma altura que estou grávida da minha filha mais velha.
Foi uma situação muito complicada para mim na altura, porque eu não aceitei o burnout. E eu gosto sempre de referir isto. Eu não tive um burnout porque eu não gostava do que fazia. Eu tive um burnout porque eu era workaholica. E isto é uma coisa que, e agora vou fazer aqui um parênteses, porque isto é importante as pessoas perceberem. Eu na altura eu não sabia. Eu hoje em dia já reconheço que eu tenho muita facilidade em cair em comportamentos aditivos. Ok? Porque eu anos antes tinha tido problemas com o álcool. Okay? Que eu não reconheci na altura. Estava na universidade e foi o corpo que me obrigou a parar. Sim. Não tenho isso aqui no guião, eu já sabia, porque já tínhamos conversado sobre isso, mas se falas, é importante falar sobre estas coisas e que pode acontecer a qualquer um, e é o ganhar a consciência, não é? É mesmo ganhar a consciência. Eu, quando isto aconteceu na universidade, eu hoje em dia sei porque havia aqui muitas coisas que não estavam resolvidas, então e foi por meio do álcool que eu as resolvia, não é? Na altura escondia de muita gente, muito pouca gente soube porque eu conseguia fazer a coisa, ok? Eu aprendi também a esconder os meus sentimentos durante muitos anos, e o álcool era uma forma de eu parecer que estava sempre bem. Foi uma altura, a universidade foi outro ponto de transformação que eu tive. É engraçado porque mais ou menos 10 em 10 anos eu passo assim estas bolas transformações. Quando eu começo a trabalhar, e principalmente quando eu tenho um burnout, e quando lá está, eu ganho estas ferramentas antes, não é? Tenho um burnout, e eu, do género, mas eu adoro o que faço. Eu estou a fazer tanta coisa. E eu queria fazer estas coisas. A questão é que eu queria, na Tércia. Eu pedia para fazer. Para além do que me vinham dar, eu pedia. Sim, porque tinhas, e depois já tinhas e tens muito know-how naquilo que fazias e acredito que despachavas o trabalho rápido e venha mais. E venha mais. Em 2016, eu estava à frente de 2 equipas que não tinham nada a ver uma com a outra, ok? Uma era para implementação de novas tecnologias na fábrica e a outra era a construção de um departamento novo onde íamos centralizar peças de substituição, portanto, para facilitar o processo e aumentar a produtividade. Elas estavam muito diferentes. E ainda adquiri outros projetos pelo meio. Era muita coisa a acontecer. Então, e quando começas nessa pesquisa, nessa parte de consciência de que tens que mudar alguma coisa em ti, como é que isso depois vai começar a mudar a forma como tu lideras as tuas equipas e o que é que isso começou a impactar e que resultados é que tu começaste a ver? Foi depois do burnout, pronto. Eu na altura depois fiquei muito cedo em casa, foi muito duro para mim deixar de trabalhar de repente, muito duro. Eu não aceitei bem, Sim. ok? Não aceitei nada bem. Mas aproveitei o percurso e eu percebi, ok, tive essa consciência também de, ok, a vida está-me a mandar parar. Claro, o Luís aí foi uma pessoa muito importante, o meu marido, não é? Ele disse, não, isto tens que parar, porque a vida que tu estavas a ter não era saudável para ninguém. Portanto, eu parei e eu percebi, ok, a vida está-me a mandar parar, eu tenho que ter aqui alguma consciência. Então comecei a analisar várias coisas, inclusive, por exemplo, a forma como eu liderava as equipas. Eu percebia, mesmo quando eu era extremamente autoritária, as pessoas não deixavam de vir ter comigo. Isso era uma coisa que eu achava interessante, porque era assim, eu tinha vários exemplos de pessoas, de figuras de líderes, muito autoritários, mas que as pessoas, quando tinham problema, não iam ter com eles. Mas isso não acontecia comigo. Se calhar não acontecia logo ali se eu tivesse que repreender a equipa por alguma coisa. Eu repreendia a equipa, não é? É ali, mão de ferro. Mas depois havia outra coisa, no dia-a-dia, que era, eu ajudava-os. Mas isto era o meu natural. Sim. Eu ajudava-os quando eles tinham alguma dificuldade, eu ia-me lá pôr ao lado. Quando é que as coisas apertavam? Era quando eu via que os prazos estavam a chegar e os objetivos não estavam lá. Porque de resto era eu pensei, peraí. Portanto, estas coisas eu só comecei a ter consciência quando parei. Eu percebi, mas é por aqui. Tiveste tempo para ganhar essa consciência. A vida obrigou-te a parar para ganhar essa consciência. E nós esquecemos tanto de parar. Nós esquecemos tanto de ter o nosso tempinho. Eu digo isto a toda a gente, eu digo isto aos meus colegas, aos líderes com quem eu estou a ajudar, não é? A criarem a sua carreira também, aos meus clientes, que parar é tão importante. E nós achamos que não estamos a fazer nada, estamos a fazer tudo. Aquele momento para mim foi quando eu percebi, ok, esta não sou eu. Eu antes de ser líder para quem quer que seja, eu tenho que saber quem é que eu sou, eu tenho que lidar. A minha vida estava virada de avessas, eu não sabia por onde é que lhe ia pegar. E eu só atraía coisas más, sabes? Claro. Depois vem tudo.
Então, o parar, o redefinir, pensei, ok, eu não sou assim, quem é que eu sou? Muito importante, redefini-me, já tinha escrito quem era a pessoa que eu queria ser, percebi que líder é que eu queria ser, eu percebi que tinha características naturais para isso, eu só tinha era de as alavancar mais e eu não tinha que copiar ninguém. E agora vou à tua pergunta que é, como é que num ambiente tão masculino tu fazes essa transição? Foi muito difícil. Eu não gosto de usar a palavra difícil, foi desafiante. Não, foi difícil. Okay. Foi difícil por várias razões. Porque quando eu retorno ao trabalho, eu retorno com uma licença, não é? Portanto, eu retorno de uma licença de maternidade, com horário reduzido, não é? Horário de amamentação. Eu fiz questão de amamentar a minha filha, porque podia, claro. Não. E outra coisa muito engraçada é que toda a gente dizia assim, agora vais ser mãe e quando voltares à empresa tu vais ver que as coisas estão todas muito mais avançadas e tu ficaste lá atrás. Eu tive exatamente o sentimento oposto. Eu senti que eu tinha avançado 10 anos e que as pessoas estavam todas lá na pré-história. E esse para mim foi o maior choque que eu tive. Sabes porquê? Porque nós criamos expectativas. E eu antes de voltar ao trabalho tinha as minhas expectativas como é que as coisas iam correr. Como é que as pessoas iam reagir à nova Filipa. E reagiram muito mal. E eu senti-me, foi a primeira vez na minha vida que eu me senti um estorvo para as pessoas. Mas quando dizes que reagiram mal, foi... A equipa de liderança. A equipa de liderança. Não as pessoas que estavam comigo. Não as minhas pessoas que estavam acima de ti. Exatamente. As pessoas que estavam comigo gostaram muito mais da nova Filipa, não é? Com muito mais paciência, também mais assertiva. Foi uma coisa que eu melhorei, foi assertiva neles próprios, não é? Do género, ir mais a quem é que eles eram também enquanto pessoas. Eu comecei a usar algumas dessas ferramentas que eu tinha aprendido na tal formação que eu tinha feito com eles próprios, também exatamente para os potenciar. A equipa de liderança não achou grande piada à nova Filipa, porque a nova Filipa vinha muito sentimental, era das hormonas, então aquilo... Das hormonas. Aquilo não foi fácil. As organizações não mudam porque os processos mudam, as organizações mudam porque as pessoas mudam. A mentalidade das pessoas. Entretanto, tens esses desafios todos, continuas a liderar dentro das organizações. Esse processo aí da liderança, como é que desta volta? Eu conseguiste trazê-los à consciência e neste processo de autoconhecimento e de trazeres para ti o teu eu e perceberes à tua volta que para as coisas mudarem tinhas que mudar tu primeiro, mas quem está acima de ti ainda não tem essa consciência. Já chegou a ter essa consciência ou ainda não? Felizmente a organização está a mudar bastante e em termos de consciência, portanto, mas já lá vamos, não é? Então é assim, nós precisamos de ver para crer, não é? Já diz o ditado. Então eu já sabia que não era por eu sentir e por ir com o discurso que aquilo ia ser aceito. E uma coisa eu sabia, se eu continuasse a entregar resultados, e os resultados geralmente são financeiros, mas eu queria outra coisa. Nós dentro da organização nós fazemos um survey anual às pessoas e eu sabia que se pelo survey, se por meio do survey as pessoas mostrassem que estavam mais felizes de trabalhar naquele departamento, eu iria começar a ter a atenção que eu precisava para mostrar que nós tínhamos que mudar alguma coisa dentro da organização. A rotatividade era gigantesca, portanto as pessoas ficavam muito pouco tempo nos sítios. Mas porque não se aguentavam ou porque as mandavam embora? Não se aguentavam. A maioria era porque não se aguentava. Okay? Normalmente a empresa como um todo ela também tem uma política de, hoje em dia inclusive até já está diferente, na altura só alguém saía ou se mandava embora, por exemplo quando havia layoffs, quando havia essas situações, portanto que o mercado estava em baixo. Inclusive hoje em dia também a organização já está a mudar nesse aspecto, principalmente depois do Covid. Mas na altura as pessoas não se aguentavam. Era tudo muito autoritário, só se falava com as pessoas aos gritos. O típico... Que infelizmente ainda acontece. Sim. Sei que há muitas organizações, porque as pessoas vêm ter comigo, e hoje em dia tenho o meu negócio, tenho os meus clientes, e eu sei que isto ainda continua a acontecer, não é? Agora, tu assumires, como eu fiz na altura, eu assumi uma responsabilidade e eu comecei a ter isto muito claro para mim, que é uma pessoa, porque depois entretanto meti-me noutras formações, e houve um professor que disse uma coisa que eu achei fantástica, também nesta questão do desenvolvimento pessoal. E ele disse algo como, uma pessoa tem capacidade de mudar o ambiente. E na altura estávamos a trabalhar filosofia do Ikigai.
Pá, eu achei aquilo fantástico, eu pensei, uau! Pá, mas uma pessoa, para ter capacidade de mudar o ambiente, tem que ter características que não são assim tão comuns. Tem que ser muito resiliente, tem que ser muito persistente, tem que saber aguentar muita coisa e tem que acreditar muito, ter muita fé que aquilo é possível. Eu sou essa pessoa, na Tércia, sem problemas absolutamente nenhuns. E tive na altura, é o que eu digo, em 2016, alguém viu essas características a mim, pôs-me numa situação que na altura era muita coisa, é um facto, a vida mandou-me parar, eu redefini-me e pensei, ok, agora está aqui esta Filipa. Então, mas agora como é que eu vou manter-me aqui? Porque quando eu retorno em 2018, sou encostada quase a um canto, tenho as minhas coisas, mas literalmente eu sinto que ninguém me liga, ninguém faz ideia do que é que eu ando a fazer. E eu pensei, ok. Estavas ali estavas por estar. Está tudo bem. Eu não preciso dos outros, a vida é minha. E eu não gosto que ninguém me mande na minha vida. Liberdade é um dos meus valores fundamentais. Bom. Ok? E autenticidade. Estes dois não há hipótese. Liberdade. Portanto, eu sou livre de escolher. Agora, não vou depois queixar com as escolhas que eu faço. Eu, na altura, escolhi que eu ia mostrar que havia formas diferentes de fazer e que eu iria ter as pessoas comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu mostrei resultados. As pessoas estavam comigo e eu mostrei resultados a todos os níveis. Não foi só financeiros. Não foi só de produtividade. Foi também de satisfação das pessoas. E aí começou a abrir Aí houve, tipo, sabes, a separação das águas. Foi depois duro pela outra parte. Que é, eu comecei a sentir pressão para não comportar daquelas formas. Para não falar com as pessoas daquela forma. Mas eras tu que colocavas essa pressão em ti ou já havia consciência de cima? De quê? Da liderança. Eles começaram a perceber, eles começaram a ver. Eu via coisas de, tu achas que é por estares a ouvir as pessoas que vamos chegar a algum lado? Não, as pessoas, isto é como aos rebanhos. Isto eram os comentários que eu ouvia. As frases feitas. As frases feitas, completamente. Pá, e eu digo, não, eu não acredito nada nisto. Não é assim. Até porque eu andei muito tempo, ok, isto é um mundo corporativo, é assim que eu tenho de comportar. Quando eu tinha em casa uma pessoa, o meu pai, que levava toda a gente atrás dele. Sem impor nada. Sim. Só sendo ele. Não é? E eu penso, espera aí, então, eu tenho as características que ele também tem nisto. Que a minha mãe também tem nisto. Tenho as minhas ainda por cima que estão potenciadas. Foi de certa forma não, tu trouxeste de casa aquilo que aprendeste e a forma como foste educada e trouxeste esses valores e aplicaste-os. Houve se calhar ali um período de tempo em que tu não transformaste-te em alguém do mundo corporativo como era a norma, mas o exemplo do teu pai, os teus valores estavam lá e foram isso de certeza que também te ajudou a ganhar essa consciência. Sim. E quando eu começo a agir dessa forma, enquanto líder de equipas, é quando eu começo a sair peso, eu começo a sentir peso a saírem das costas. Depois, com isto tudo, com esta procura, eu sou muito curiosa, eu adoro aprender, adoro estudar, adoro. Pronto. E então fui à procura de ferramentas para poder ajudar os meus colegas. Ferramentas em coaching pessoal, fiz também um mestrado na altura em psicologia holística, portanto eu andei à procura de ferramentas. Eu venho das áreas das economias da gestão, portanto, não tem muito a ver com isto, não é? Ou nós achamos que não. Era isso que eu ia dizer. Muito ligadas. Não tem, mas cada vez mais têm que estar integradas nestas temáticas. Sim. E felizmente já temos muitas pessoas a falarem sobre isso, porque precisamos mesmo. Existem pós-graduações específicas dessas áreas já. Hoje ainda bem. Graças a Deus, não é? Mas na altura não era assim tão óbvio, não é? Então fiz um mestrado em coaching pessoal e começo a aplicar essas ferramentas nos meus colegas. Mais uma vez, na Tércia, eu comecei a perceber que eu estando ali para eles e ajudando-os a eles por eles, iam atrás dos objetivos. Então comecei a fazer uma coisa muito gira. Que forma era natural. Como que era? Em vez de nós estarmos a receber os objetivos que vêm do corporate, vamos nós criar os nossos próprios. Tu estás louca? Mas não, malta, então nós estamos aqui, nós conhecemos a estratégia da empresa, nós conhecemos os objetivos dos últimos anos, nós conhecemos o mercado, nós sabemos qual é a parte que nós afetamos dentro da organização,
vamos trabalhar nos nossos próprios objetivos. Já sabem o que é que conseguem atingir, vamos definir nós próprios umas novas metas. Exatamente. Porque se calhar até as próprias chefias não tinham noção de realmente do potencial, as chefias não têm Não tem. noção do potencial das equipas. Tu tinhas, estás diretamente ligada a eles diariamente, mas quem está em cima... Não tem, não é? E até porque, por isso, nas grandes organizações há muito isso, é identificar os talentos e tudo mais. Até ali os talentos que eram identificados eram aqueles, como eu costumo dizer, que faziam mais barulho. Eu na altura fazia barulho. Entregava resultados, mas fazia barulho, não é? Se calhar por isso é que comecei a ser notada no início. Se calhar eu tinha que passar mesmo por aquilo para hoje perceber... para hoje seres a líder ser a líder que eu sou, nem mais, não é? Então eu começo a fazer isso com as equipas e à medida que nós íamos construindo, eles muito desconfortáveis, nunca fizemos isto e agora, mas eu não sei fazer. Não, vamos todos aprender. E então era fácil. E houve algum que disse mesmo, eu não quero? Nunca. Tiveste? Nunca. Aliás, isso era o que eu dizia sempre. Vocês não são obrigados, eu não obrigo ninguém a fazer nada. Porque se não vier de vocês não quiserem participar, não sou eu que vou dizer que vais ter que o fazer, porque claro, não é assim que eu funciono. Há uma coisa muito engraçada, é porque é-nos vendido, e pelo menos a mim era vendido, que é só quem é nomeado para cargo de líder é que tem estas competências para fazer este tipo de processo, criar estratégia, identificar objetivos, criar um plano. As pessoas não querem saber, não é assim. É verdade, nós temos pessoas nas organizações que não querem saber, ponto final. Não vamos estar aqui também a dizer que toda a gente quer saber, mas a maioria quer saber. Quando têm o ambiente certo que promove pensamento crítico, escuta ativa, as pessoas poderem dizer aquilo que elas sentem, aquilo que elas estão a ver. E foi isso que eu vi. Eu às tantas estava a criar estratégias com a equipa. Eu não era eu sozinha. Até porque, com certeza que eles tinham muito mais conhecimento em determinadas coisas do que tu, porque eles estão no processo. Aqui na Workmove, assim, tenho essa consciência, e o Pedro também, há coisas que elas sabem muito melhor do que nós, e ainda bem, e que nós consigamos ter pessoas que façam sempre, que façam melhor do que nós, tenham uma consciência maior do que nós em determinados processos da execução das coisas e não só, porque vão se sentir muito mais valorizadas, vão ter uma necessidade de aprender, de fazer melhor, e é benéfico para todos. E depois existem alturas que tu também já não tens que estar a fazer certos e determinados papéis, não é? Nem mais. É assim, vocês têm aqui uma cultura, verdade seja dita, e eu já te disse, eu sinto-me sempre super bem quando venho cá, portanto é vosso, né? Vocês estão na vossa essência, não é nada forçado. Empresas muito, muito grandes, por exemplo, a organização onde eu estou, nós somos mais de 90 mil funcionários. Sim, mas são universos que não são comparáveis. Portanto, há algumas diretrizes, se bem que hoje em dia nós já temos a nossa chefe do Chief Office dos Recursos Humanos, já também com este discurso que eu tenho. E não é só discurso, é mesmo a ação, portanto, e pessoas como eu estamos a começar a ter mais exposição dentro da organização, porque isto é um mindset, é o comportamento, é aquilo que a empresa está à procura, é trazer as pessoas à discussão, é beber do conhecimento delas, porque assim e quem está no mundo corporativo diz-me assim, não, mas as diretrizes vêm de cima, mas nós sabemos no nosso dia-a-dia quais é que são os gaps dos nossos processos, quais é que são os gaps que temos no departamento, quais é que são as pessoas que têm mais valias numa área do que na outra. Portanto, nós podemos começar a definir logo de raiz o que é que nós queremos para nós quanto equipa, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Mesmo que haja pessoas que pelo caminho sigam outros percursos, isso faz parte. Agora, nós temos que estar disponíveis para ouvir as pessoas. E isto era o que não existia nas organizações. E ainda não existem muitas, que é ouvir as pessoas, escutar as pessoas. Eu, propositadamente, cheguei-me a pôr em ambientes muito desconfortáveis, tóxicos mesmo, na organização, propositadamente, para mostrar que uma pessoa tem mesmo a capacidade de mudar o ambiente e tem a capacidade de potenciar o potencial dos outros, se eles assim o quiserem. Mas lá está, era como tu dizias, mas a pessoa tem que ter uma grande força e uma grande consciência e ser bem assertiva naquilo que quer, não é? Para não se ir abaixo. Tens um grupo em que estão todos a puxar para um lado e só um é que está a puxar para o outro,
Não é fácil. Não é fácil. Tu aí precisas de mentores, aí precisas de pessoas que suportem, e é importante tu identificares essas pessoas. Pelo menos em grandes organizações é importante tu perceberes quem é que são as pessoas que te vão suportar aí, criar o teu networking. Eu já estou há tempo suficiente para ter um networking interessante e para saber quem é que são aquelas pessoas que vão estar ali comigo. Ok? Mesmo eu sendo a tal disruptiva. E depois, identificar as pessoas dentro das equipas, porque tu tens sempre as pessoas que se querem mostrar, às pessoas que são introvertidas, mas que são um poço de conhecimento e de ação e de vontade. E eu gosto muito dessas pessoas. E em praticamente todas as equipas onde eu estive, essas pessoas é que alavancaram as equipas como um todo. As pessoas mais introvertidas, independentemente da função delas, okay? Lideranças intermédias, colaboradores, mais introvertidas, mas com um potencial gigante e com uma vontade e acreditar, percebes? Identificar estas soft skills nas equipas é a parte mais desafiante, principalmente quando tu estás num ambiente que ele muitas vezes está só formatado, porque nós aprendemos a comportar-nos em ambiente corporativo. É importante que se diga isto. A maioria das pessoas, pelo menos que chega a cargos de liderança, chega porque existe todo um processo para como é que tu te comportas num ambiente corporativo. É-vos ensinado e dado uma série de diretrizes que tem que ser assim. Exatamente. E porquê? Porque tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora, quando tu assumes que, tá bem, eu vou ser assim até um certo ponto, e eu consegui jogar com esses dois lados, ou seja, eu tenho que ser eu, mas eu sei que tenho estas diretrizes, então como é que eu vou jogar com isto? Olha, é o que for, o que é que pior que me pode acontecer? E literalmente foi essa a minha mentalidade, sabes? E a pouco e pouco tu foste desenvolvendo toda essa consciência em ti, foste procurando conhecimento, foste procurando crescer e percebias que inevitavelmente as pessoas que estavam à tua volta também iam mudando, os vossos resultados foram potenciados, ao ponto que chegas à consciência que não quero também só isto, quero ter algo meu, com a minha essência. E o que é mais desafiador aqui na tua história é que tu consegues levar para dentro da organização o teu projeto pessoal. Exatamente. Que tu levas para dentro dessa organização tão burocrática, chamamos-lhe assim, como tens estado aqui a descrever, e consegues levar o teu projeto. Isso é... eu tiro-te o chapéu. Como é que fizeste isso? Eu acho que é preciso ter um bocadinho. Podes falar um bocadinho sobre o teu projeto e como é que estás a implementar isso e como é que a chefia te permitiu isso? Como estava a dizer, quando tu entregas resultados e tu mostras que é possível, tu começas a ganhar aliados. E foi isso que me aconteceu. Então, eu depois em 2024 volto a fazer uma formação de coaching porque eu estava numa equipa muito maior e eu senti, já com várias lideranças intermédias, e eu senti que aquilo que eu tinha não era suficiente e tu precisava de mais ferramentas, então você sempre precisa de mais ferramentas. Então, na altura fui à procura de mais ferramentas. Acontece é que nesse processo eu comecei a usar as redes sociais para dizer o que é que estava a fazer. Pura e simplesmente eu vou dizer o que é que estou a fazer. E o mercado chamou-me na terça. Eu costumo dizer que não fui eu que pura e simplesmente decidi. É engraçado porque era uma coisa que eu já tinha cá há muito tempo, que era, então e se eu tivesse uma coisa minha? Mas isto começou mais tarde. Eu vou-te dizer como é que a Filipa funciona. A Filipa era assim, fiz a minha licenciatura e disse, nunca mais estudo na minha vida. Eu adoro estudar, portanto já tenho 5 mestrados, um doutoramento ali congelado, não sei quantas certificações, porque eu adoro, não é os diplomas, é o conhecimento em si. Claro. Depois... outra coisa que eu disse também, nunca vou fazer um doutoramento, escrevi um doutoramento. Eu não quero cargos, nunca na vida vou ter um cargo grande de liderança, isso é só dor de cabeça. Pumba, toma, lá está ela. Nunca vou ter um negócio meu, lá como estou eu. Eu nunca ia querer ter um podcast, eu nunca ia querer ter uma empresa, mas pronto. Lá estou eu. Porque, na realidade o mercado chamou-me. As pessoas começaram pessoas a vir ter comigo, dizer, eu gosto muito de... Eu comecei só com frases, de vez em quando lá punha uma coisa minha, tipo um videozinho, mas pouca coisa. Mas gostamos do teu percurso, também através do LinkedIn começaram a procurar o teu percurso e tal, acho que tens muita experiência, já vimos também as coaches, será que me podes ajudar e tal. E eu no início pensei assim, isto não é para mim, como é que eu vou conciliar isto tudo? Mãe, não é? Tenho 2 miúdas pequenas, eu sou casada, eu tenho a minha vida social, o meu trabalho é full-time, que não é full-time,
de forma estratégica, a gente está sempre a pensar, e é quando estamos quando estou no banho é que me vêm as ideias fantásticas, não é? Sou eu e quase toda a gente. Pá, agora ainda me vou meter como, pá, não tenho tempo, como é que eu vou fazer isto? Mas na realidade achavas que não tinhas tempo, mas é alguma coisa que tu querias muito fazer. Eu queria muito fazer e mais uma vez parei, não é? Nas minhas paragens semanais, eu pensei assim, ok, hoje vou analisar o meu dia-a-dia e ver como é que eu encaixo isto. E pumba, lá encaixei aquilo, falei com o Luís, estamos ok, bora, vou dizer que sim, porque eu estou a sentir aqui... Porque naturalmente tu tiveste alguém que te abordou e te pediu ajuda. Sim, exatamente. E pediu-te ajuda exatamente para quê? Explica-nos lá. Então vou-te dizer. Qual é que foi a abordagem? Olha, líder... O que é que essa pessoa viu em ti que tu pudesses ser alguém que a ia ajudar em alguma dificuldade? Então, olha, essa pessoa, um colega de trabalho alemão, que me conhecia no ambiente corporativo e um bocadinho fora do ambiente corporativo. Nós não éramos amigos, mas uma coisa que ele me disse e que a mim me marcou bastante, ele disse-me, eu vejo a mesma pessoa em todo o lado. Boa. E eu coerência. Coerência. E eu quero muito aprender contigo, porque eu sinto que sou uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa, e isto não está a ser fácil. E eu quero crescer, eu sou uma pessoa ambiciosa, mas eu quero viver de acordo com o meu propósito. E então ele pediu-me para fazer um trabalho com ele, de autoconhecimento, para identificarmos o propósito dele naquela altura, ok? Porque o nosso propósito é muito bonito, mas ele pode mudar, porque ele vai se transformando de acordo com a pessoa que nós somos. A vida vai mudando, as coisas vão avançando. E então foi um processo muito bonito que eu tive com ele. E ele tinha alguns objetivos, assim, uma pessoa engenheiro, portanto uma pessoa também mais analítica, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito sensitiva. Ele estava muito aberto, ele estava muito comprometido, e eu acho que isso faz toda a diferença, não é? Uma pessoa que está altamente comprometida. Ele teve uma apresentação para fazer o ano passado, comecei com ele em dezembro de 2024. Ele, o ano passado, tinha uma apresentação muito importante para fazer, que era o que poderia ou não alavancar-lhe a carreira. Se bem que nós, quando começámos a trabalhar o propósito, era mesmo só ele e o ambiente familiar, não era mais nada. E então, quando ele tem aquela apresentação, ele diz, mas eu quero ser eu. Eu digo, não, mas ser tu. Mas podem não gostar. Estás-te a virar para fora. Porque quando tu és tu mostras confiança. Independentemente do que é que os outros acham ou deixam de achar. Há pessoas na sala que vão achar meio louquinho. Talvez. Mas te garanto que há pessoas na sala que têm conhecimento e abertura suficiente e vão-te achar um gênio da forma como tu vais apresentar as coisas. Sendo tu. Ele fez a apresentação e ligou-me assim que saiu a dizer, Filipa, tu não estás a acreditar o que me aconteceu. Eu fiz a apresentação e antes de sair da sala fui chamado de lado. Estavam 2 VPs, portanto vice-presidentes dentro da sala, que adoraram a forma como eu fiz as coisas e eu disse-lhe, a organização está a mudar. Nós precisamos de pessoas... Ainda para mais alemães, não é? Exatamente. Nós precisamos de pessoas mais humanizadas, não é? E não eram alemães, os 2 vice-presidentes estavam na sala. É muito interessante dizer isto, que também eles próprios já estão a mudar. É? E ele diz-me, olha, fizeram uma proposta incrível para aquilo que eu queria. Porque estava nos nossos objetivos, onde é que tu queres estar daqui a X tempo? Ele, um dos cargos que ele queria. E fizeram a proposta para aquele cargo. E ele não tinha comentado com ninguém. Boa. Sabes? Pronto, veio este cliente, depois mais outro, e mais outro, e mais outro na terceira, e depois eu senti o quê? Pressão, não é? Porque os resultados começaram a aparecer nos meus clientes. Os meus clientes ainda continuam comigo, é uma coisa engraçada. Eu tenho um processo para eles de 6 meses, inicial, mas os meus clientes continuam, porque eles vão estando melhores e melhores e melhores. Muitas promoções pelo meio, muitas pessoas que orientaram a vida. Porque quem chega a ti, não chega sempre pelo mesmo objetivo. Não é só pela vida pessoal, muitos é também pela profissional. O que é que chega mais? É pela profissional? Uma coisa está ligada à outra, obviamente, mas a primeira abordagem é para resolver o quê? Profissional. As pessoas que me chegam principalmente é pela componente profissional. São pessoas que estão em cargos de liderança, são pessoas que estão no percurso para serem líderes, são pessoas que ambicionam serem líderes, mas que ainda nem sequer tiveram coragem para o dizer, e são pessoas que estão em situações de transição de carreira. Mas só um bocadinho ainda aí atrás.
tu desenvolves o teu projeto, depois podes falar um bocadinho mais sobre o teu projeto também para as pessoas conhecerem, mas como é que isso é integrado dentro da organização? Porque neste momento tu estás com as duas coisas, ou melhor, estás com uma série de coisas, mas tens o teu trabalho normal, para além disso desenvolves o teu projeto dentro da organização onde tu estás a trabalhar e depois tens os teus clientes. Exato. Então, eu tinha um objetivo para 2026, qual era a função que eu queria ter em 2026, mas com este percurso todo e com este de, ok, olhar, está aqui, eu tenho aqui uma oportunidade, eu vou criar um negócio que vou logo informar a empresa. Isto é importante que as pessoas também tenham consciência que isto não é feito só porque me apeteceu. Apeteceu-me sim, mas é importante nós alinharmos com, porque tem que ser eu. Quer dizer... E não podes estar a esconder, ou não deves. Se eu sou uma pessoa íntegra, eu tenho que dizer as coisas. Exato. Não está tudo direitinho, a empresa sabe perfeitamente bem o que eu estou a fazer, como eu estou a fazer, está tudo ok, percebes? Eu durmo bem, que eu acho que este é o problema, nós estamos sempre a esconder, o que é que vão pensar? Não me vão deixar. Não é não me vão deixar. Então, se não te deixar, isso é um problema da empresa, que tens que resolver as coisas de outra forma. Exato. Não é? No meu caso, e eu percebo, são muitos anos, é muito conhecimento, é muita entrega à empresa, muito know-how, que é difícil depois compensar, né? porque eu tenho valias em muitas áreas, não é só nesta parte do desenvolvimento das pessoas, ou do desenvolvimento da liderança. Sim, porque antes trabalhaste e ainda continuas a trabalhar na parte mais técnica, sim, não é? Sim. E gosto bastante, ok? Eu tenho assim, como eu costumo dizer, isto é a minha maior característica e o meu maior defeito, é gostar de tantas áreas. Mas essa parte também traz para dentro do projeto do desenvolvimento pessoal e de lidar com as pessoas, serem mais objetivos agora está-me a faltar a palavra, depois tenho que cortar esta parte, serem mais assertivos no que é que eles esperam, nos objetivos, no alcançar os objetivos. Sim, ajuda muito, muito mesmo. Bom, mas como é que isto vem? Olha, isto vem no início de 2025, no departamento onde eu estava, portanto, inteligência artificial, não é? Em todo lado, portanto, a organização onde eu estou não é diferente. E o departamento onde eu estava no departamento de Customer Service, indústria automóvel, portanto, os nossos clientes não é propriamente hoje um outro e amanhã outro, não, são sempre os mesmos. Várias coisas que nós precisamos de melhorar nos processos e então chegamos à conclusão, ok, a empresa vai investir bastante em inteligência artificial, nós vamos usar aqui neste departamento. Portanto, fizemos uma recolha de dados massiva, inquéritos, aquelas coisas todas que se faz antes de iniciar um grande projeto. Portanto, perceber como é que está o estado atual dos processos e da organização. E depois identificar onde é que estão os maiores gaps e a partir daí nós vamos começar a trabalhar. Portanto, criar primeiro os projetos para um determinado objetivo. Uma das áreas que foi identificada e que nós já sabíamos que isso ia acontecer era, ok, estas partes do processo, elas podem ser feitas por um agente de inteligência artificial ou por algum outro tipo de ferramenta. Ok, quem é que vai gerir este projeto? E eu bem, como se fosse hoje, eu tinha uma das pessoas com maior influência dentro da organização ao meu lado, uma mulher, felizmente, que é muito parecida comigo, graças a Deus, vira-se para mim e diz-me assim, baixinho, tu vais ficar com aquele projeto. Assim. E eu, ok. Eu disse, ok, por acaso é algo que eu gosto, não é ok? Eu pensei, ainda bem. Coisa nova que eu tenho que ir à procura e perceber como funciona. Portanto, fiquei muito entusiasmada, mas na minha cabeça foi logo, espera aí, mas tens o teu projeto e isto dá-te aqui muito mais energia, não é? Então como é que vamos fazer isto? Então, na minha cabeça foi muito simples, ok, as ferramentas que tu vais aqui usar para o projeto de inteligência artificial, tu vais fazer o quê? Aquilo que tu fazes muito bem, tu vais identificar o que é preciso fazer, vais identificar as áreas onde vamos precisar das pessoas, identificar as pessoas, porque eu tenho alguma facilidade em perceber as características, competências, soft skills e as competências técnicas para as funções, vais criar a equipa, a estrutura, os processos para iniciar e depois vais começando a delegar logo. Para quê? Porque eu não vou ficar aqui muito tempo. Foi nessa altura que eu percebi, espera aí, o meu projeto cabe aqui que nem uma luva dentro desta estrutura toda. Estou a falar numa estrutura que diretamente a esta pessoa, portanto, que é de cadeia de fornecimento, multinacionais são muito complexas, ok? Estamos a falar de cerca de 920 pessoas, fora os indiretos, ascende a mais de 1500. Lideranças intermédias, só lideranças intermédias, somos praticamente 200 pessoas. Eu pensei,
eu posso trazer o meu projeto, não nos mesmos formatos, Sim, ok? tem que ser adaptado. Adaptado para estas 200 pessoas, porque nós temos aqui um problema na comunicação e ele para sempre na liderança intermédia, que é o que vai de baixo depois não sobe e o que vai de cima depois não desce e fica ali parado. Está ali no limpo. E a comunicação não flui. A comunicação Informação, okay? esquece. E eu penso assim, ok, por exemplo, as minhas pessoas, eu sempre as ensinei a falar com quem quer que seja. Vocês falam desde a pessoa que nos vem aqui limpar todos os dias, a nossa secretária, como vocês falam com o nosso CEO. É exatamente a mesma coisa. São pessoas. Ponto final, não há outra forma. Eu pensei, peraí, mas eu já mostrei aqui que eu alterei isto. Eu alterei este ambiente, eu mudei mesmo este ambiente. Não fui eu sozinha, claro, mas eu acreditei muito e soube trazer as pessoas para perto de mim. Pera, isto está mudado. Eu, por exemplo, eu tinha o meu objetivo, era eu chego, identifico as pessoas, vou delegando, vou formando as pessoas para ficar no meu lugar. Eu quero sempre formar pessoas para ficarem na minha função. Eu brinco a dizer, o meu objetivo aqui é ser inútil. Porque eu fiz um trabalho tão bom, que eu formei alguém tão bem, que essa pessoa tem as competências e gosta do que está a fazer. Está ali. Então pensei, olha... E tu ficas só de camarote. Eu pensei, uau, não, eu vou para o próximo desafio, porque eu... eu pensei, espera aí. Então na minha cabeça aquilo na altura começou tudo a fazer sentido, sabes? Então começo a trabalhar, começo a ter mais tempos meus, dizia muitas vezes ao Luís, agora vou ali para o meu bunker. E ele, lá vai ela para o bunker. Portanto, eu já sabia, porque a minha cabeça começava a fervilhar, desde mandar áudios a mim própria para não me esquecer das ideias que estava a ter, a apontar muito rápido no caderno quando conseguia chegar. E isso começa a ganhar mais força dentro de mim. À medida que vou criando esta equipa para este projeto de inteligência artificial, começa a ter uma dimensão maior. E eu percebo que a minha função enquanto líder de um projeto destes, de qualquer outro, não é a parte técnica, porque nunca foi, mas isso eu já tinha percebido, não é? Eu só bem mais uma vez constatar. E eu começo a usar as mesmas ferramentas que eu já tinha usado nas equipas. Tudo igual. E eu penso assim, pronto, é agora, não há hipótese. Então em agosto, em janeiro, depois ainda me convidaram para ir até ao Brasil, resolver lá um problema, já com objetivos de passar para uma outra equipa para fazer uma função mais técnica, e eu recusei, disse, não vou, não quero, não está dentro dos meus objetivos. E em fevereiro comunico a uma das nossas chefias superiores, digamos assim, que eu tenho intenções de sair do departamento. Não iria fazer na altura, porque eu até estava a substituir a minha chefe direta na altura, porque estava com problema de saúde. A pessoa ficou muito coisa, quando eu disse que queria sair, mas porquê? Mas estás mal? Eu, não. Eu quando vim para aqui eu já tinha um objetivo, que era eu iria ficar 2 a 3 anos. Portanto, os 2 anos faz agora em fevereiro. Dada esta situação eu posso ficar e está tudo ok prolongar, mas eu não vou ficar aqui mais tempo. O que é que eu vou fazer a seguir? Eu ainda não sei, mas eu vou-te trazer essa informação muito em breve. Mas eu percebi o desconforto, houve ali muito desconforto e não sei, e como é que eu te posso ajudar aí, pronto. E eu pensei, ok, não é esta pessoa que me vai ajudar, tem que ser ainda mais acima. Vou à pessoa que me tinha contratado para a função na altura, isto já em julho, essa pessoa viria depois a Évora em agosto, sentei-me com essa pessoa, disse-lhe exatamente, comuniquei-lhe as minhas intenções e disse, olha, e o projeto é este. Isto é o que eu quero fazer a seguir. Não é um projeto, é algo maior, é isto. Como é que vou fazer eu ainda não sei, mas eu sei que consigo, eu sei que sou capaz. Porque eu primeiro preciso de perceber todo o ambiente à volta, o estado atual da organização, da liderança intermédia. Ok. Ele diz-me assim, olha, eu ainda não sou a pessoa certa para te ajudar. Mas na realidade até foi porque indicou-te o caminho, não é? Exatamente. Tu vais falar com esta pessoa aqui, que é aqui a nossa chefona maior, e eu tenho a certeza, porque ela adora estas coisas muito disruptivas. Isto não existe na organização. E então pronto, vou falar com ela, em dezembro falo com ela, ela em janeiro vem a Évora, sento-me com ela e volto-lhe a dizer o mesmo. Esta é a minha ideia, esta é a minha visão. A terça é uma coisa que eu tenho feito muito bem na minha vida, eu já percebi que é assim que eu funciono muito bem. Quando nós começamos a conhecer mais e mais, nós percebemos como é que nós funcionamos. Eu funciono mesmo muito com visão. A minha visão para a minha nova função é esta, e estes são os objetivos. E quando eu falo com ela em dezembro foi uma conversa de 10 minutos e ela diz-me assim, está comprado. Então, mas conta-nos lá, afinal, o que é que tu fizeste, o que é que tu estás a fazer? As pessoas perceberem. Então, neste percurso e com a minha experiência toda, eu criei um programa, hoje em dia é um programa, onde utilizo uma metodologia que se chama Evolve. E Evolve
quer dizer o quê? Inicialmente, eu quando escolhi o nome, escolhi por causa da palavra, evolve. Também é assim, meio inglês, meio português, ela é um misto. Mas ela, na realidade, ela está ligada com 5 áreas que, para mim, são muito importantes. Nós temos, não só em termos profissionais, mas também na nossa vida e noutras áreas. Essência, quem é que nós somos? Quando nós descobrimos quem somos, qual é que é a nossa visão para quem queremos ser? Depois, quem é que já sabemos quem somos, quem é que queremos ser? Então vamos ver o que é que nós precisamos de fazer pelo caminho para chegar à pessoa que nós nos queremos transformar. Analisar hábitos, ver rotinas, comportamentos, há aqui uma série de ações. Depois, liderança. Na liderança o que é que fazemos? Liderança não é só para os outros. Aliás, a liderança começa mesmo por nós. Claro. Como é que eu comunico? Como é que eu me apresento? Qual é o meu nível de empatia? A minha inteligência emocional? Como é que eu percebo o ambiente à minha volta? E por fim, como é que eu sustento isto? É pela repetição, não é? Dentro destas 5 áreas, eu entrego ferramentas muito específicas aos meus clientes, portanto, é isto que eu trabalho com eles. Isto ainda é tudo muito individualizado, portanto, eu faço sessões one-on-one só. Não, já me pediram de grupo, eu sinto que ainda não estou lá, ok? Na organização eu faço isso. Fazem grupo? Faço em grupo, porque é um contexto diferente, ok? Fazem sessões? Sim, faço sessões. Faço workshops, faço sessões com eles. Tenho pessoas em regime individualizado. Como eu digo, dentro da organização não é necessariamente assim, ok? Mas no meu negócio, esta é a metodologia que eu uso. Portanto, são os 5 pilares. Nós trabalhamos nos 5 pilares. Aquilo que eu tenho visto é que as pessoas que estão mesmo muito comprometidas, ao fim de 3 meses já começam a ver resultados. E até posso partilhar, na semana passada tive uma sessão com uma cliente que está comigo já há 8 meses. E ela diz-me assim, olha Filipa, porque eu todas as sessões eu entrego um relatório da sessão à pessoa, para a pessoa fazer o acompanhamento, também para me orientar a mim e para a pessoa ver a transformação. E ela diz-me assim, Filipa, eu estive a ler o relatório, uau, eu pareço outra pessoa, eu não sei o que é que tu me fazes. Porque eu digo, eu não te faço nada, não é? Eu só estou aqui para te guiar e para te ajudar, para te orientares mais, porque nós pensamos muito tempo na cabeça e muito tempo no exterior. E esquecemos de nós pelo caminho. A maioria dos meus clientes também são mulheres que chegam completamente esgotadas. Porque se identificam. Identificam bastante. Cargos de liderança, principalmente. Mas cargos de liderança de empresas também multinacionais ou empresas mais pequenas? Mais pequenas. Também mais pequenas. O processo é muito customizado. Eu não inicio nenhum processo sem perceber muito bem a pessoa, portanto está sempre a sessão inicial. Se for necessário faço uma segunda sessão. Sessão do eu? A sessão do eu. Mas se for necessário faço uma segunda sessão. Há processos muito complicados. Eu não tenho só esta parte, porque como venho do mundo corporativo, eu tive uma cliente que disse assim, mas como és no mundo corporativo, eu identifico-me contigo, mas será que depois no processo em si não se torna muito focado só no objetivo? E eu disse-lhe que não é só no objetivo, confia, vem e tu vais ver a diferença. E ela também já está a sentir a diferença. Sim. E tu percebes que as pessoas estão verdadeiramente a mudar, não pelo que elas te dizem, mas pelo aquilo que te mostram nas ações. Exato. Exato. Como é que tu consegues perceber que a coisa está a correr bem? Tu consegues olhar e perceber as ações? Consegues, de certa forma, acompanhar as ações das pessoas ou só porque te dizem? Não, por exemplo, os meus clientes, nós temos uma comunicação direta, ou seja, nós não é só a sessão, não estamos ali só a sessão, depois cada um vai à sua vida. Isso é muito o formato que é usado. Eu não consigo fazer as coisas assim, e tem a ver comigo. Eu preciso acompanhar o processo da pessoa, e eu preciso de perceber, eu estou sempre a dizer, alguma dúvida, algum desabafo, alguma coisa, há sempre uma comunicação. Nós fazemos sempre isso. E depois eu noto nas sessões, não é? Quando chegas à sessão, as sessões são online, eu consigo perceber todo o comportamento da pessoa, não é? Se a pessoa já me chega com um sorriso, a falar super orgulhosa do que é que alcançou na última semana, e às vezes são coisas pequenas, que é do género, já consegui tempo para fazer atividade física, tudo coisas assim, não é? Sim, mas que depois vão impactar muito no resultado das outras coisas todas, não é? Tudo. Quando eu chego a uma sessão e a pessoa fala, eu começo a perceber, ou seja, orgulhosa dos objetivos, porque as pessoas que me chegam, têm também, há aqui esta questão, que é, elas não sentem muito orgulho do que fazem. E têm autoestima e autoconfiança. É cultural também, não é? Cultural.
cultural. É cultural. Eu, se voltar lá atrás, pensar, ok, quando fiz o comentário, ok, um mundo muito de homens, nós mulheres também temos uma cota à parte aí. Porque nós sentimos logo inferiorizadas só porque estamos num ambiente com muitos homens. Isso é nosso. Sim. Okay? É porque é cultural e está aqui intrínseco em nós e temos que trabalhar essa parte. Isso ganhar consciência. Exatamente. Algumas. Okay? São pessoas. Ainda há um caminho grande. E a maioria e as minhas clientes chegam muito também nesse sentido. Não é? Que é, mas eu só estou num mundo de homens. Não interessa, interessas tu. Como é que tu te vês? Porque se tu já vais a pensar que não te vão deixar falar, que não te vão ouvir, que te vão rebaixar, é exatamente isso tudo que vai acontecer. É aquela história, vamos bater sempre ao mesmo. Temos que resolver aquilo que está lá para trás. Sempre. Para depois potenciar o novo, não é? Tu também, quando chegaste até nós, também tinhas aí uma série de entraves que eu não consigo fazer assim. Porque é que vou fazer assado? E nós olharmos assim, esta mulher é um diamante que precisa de ser esculpido. É verdade, é verdade. E estou no caminho, na terça. Sabes que a parte mais interessante e mais bonita é isso. Eu, por acaso, agora quando vinha do caminho para cá, vinha a pensar, realmente, eu quando comecei a trabalhar com eles, também era outra pessoa, já era diferente, mas claro, mesmo assim era outra pessoa. E isto é o bonito de nós fazermos o caminho e estarmos abertos a colocar-nos em situações que se calhar achamos que são desconfortáveis. Eu já percebi que estar em situações desconfortáveis, ok, dá-me medo, então bora para ali. Sim, mas também já tens mais do que provas ao longo do teu percurso de vida, vamos chamar percurso de vida, deixamos o profissional de lado, que são essas situações e é esse medo que te vai potenciar e que vai potenciar os outros que estão lá à tua volta. Exatamente. Olha, aqui para também podermos começar aqui a fechar, vou-te fazer aqui algumas perguntas assim diretas, que quero uma resposta assim mais rápida. Se pudesses dar um conselho a alguém que está a começar agora a liderar pela primeira vez, qual é que seria? Conhece-te. Qual foi o melhor conselho de liderança que já recebeste e de quem? Agora vou ter que pensar. Ser tu mesma. Numa frase, o que é que faz um negócio durar para além do produto ou do mercado? As pessoas. Numa palavra, como é que tu te defines como líder? Autêntica. O maior erro que já cometeste a liderar e o que é que ficou dele? Achar que eu tinha que saber fazer tudo. E o que é que ficou? Um burnout vivo no meio. O que fazes no dia em que tudo corre mal? Agradeço as coisas que correram bem. Há sempre alguma coisa que corre bem. E agora, onde é que as pessoas te podem encontrar? A ti, à tua marca, se quiserem continuar a conversar contigo e se quiserem experimentar a tua ajuda. Então, podem me encontrar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok também, se bem que temos de trabalhar, também é daquela parte que eu tenho de trabalhar. E é só meter em contacto comigo, portanto mandem-me uma mensagem direta se quiserem saber um bocadinho mais. Também para vos dizer que eu, entretanto, não sei se quando for para o ar já sei ou não, eu estou a preparar um workshop para ter algumas pessoas, portanto é um workshop gratuito também para dar a possibilidade de outras pessoas de virem conhecer um bocadinho mais daquilo que eu estou a fazer, portanto há de ser dia 14 de agosto, eu não sei se o programa vai sair, se este episódio vai sair ainda antes ou não. E outras coisinhas que eu estou a preparar, porque agora deu-me aqui assim um... Ainda tenho... Filipa, obrigada por teres aceito o convite, gostei muito da nossa conversa. Eu acho que tu és uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que rompe aí barreiras de uma forma
Pá, tu tens uma força enorme. E a quem nos está a ver, a ouvir, obrigada pelo vosso tempo. Convido-vos a visitarem a página da Filipa, sigam-na, ouçam aquilo que ela tem a dizer, que ela é um diamante em bruto e que se está a esculpir dia a dia. Nós vamos deixar aqui em rodapé os contactos da Filipa, podem clicar, podem ir lá ver. E é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo.